Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Antes de mais nada, espero que todo mundo tenha passado um ótimo Réveillon, que até agora esteja tudo bem, tá? Que vocês estejam animados para o restinho do período que fica, viu? E que vamos embora. Então, desde já pergunto, quais seriam as dúvidas? Tá, tem alguma dúvida de algum exercício, alguma coisa que viu na internet? Oh, professor, eu vi isso aqui, não entendi porque é que o exemplo ficou desse jeito. Lá na apostila, isso aqui eu não entendi esse exemplo aqui. E, por enquanto, nada. Pode falar, Alvin. Só tá conseguindo escutar? Estou ouvindo. Minha dúvida é mais em relação a qual assunto da reposição, que nessas férias eu não consegui estudar pra nada praticamente, daí eu não tô lembrado qual assunto. Depende da sua prova. É a segunda prova. Segunda prova tem que olhar o conteúdo, certo? Aí eu depois eu relembro bem direitinho o conteúdo, que agora não vou lembrar de cabeça não, certo? E aí repasso. Tá certo. E aí, com relação a conteúdo de agora, para a prova de segunda. Eu acredito que essa parte é a parte mais simples que tem do contexto. Tá? Não, bem, é o meu modo de ver, porque tem muito pouca coisa para se memorizar, certo? E o grau de dificuldade dessa memorização também é pequeno. Tá? Enquanto vocês estão ajustando aí, deixa eu mostrar aqui. Espera aí. Tá, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Janela. Eu acredito que todo mundo esteja vendo aí a janela, né? Ou eu estou equivocado? Não entendeu o silêncio como. Não, professor, a gente está vendo. Tá? Sim. Ó, pelo seguinte, ó. Vocês vão ter que decorar aqui um intervalo. Tá? Então existe um intervalo. É um valor que vai de A até B, ou em alguns casos você pode pegar valor que seja maior do que B, ou em outros casos, eu quero pegar um intervalo onde o valor é menor do que A. Ou está no meio deles, ou é maior, ou é menor. Isso no gráfico seria isso aqui. Ó. O gráfico, a representação é sempre a mesma. Certo? Pessoal, só um instante aqui.
Pessoal, desculpa a parada, foi que serviço de urgência. Tá? Eu acho que está todo mundo ainda vendo o gráfico, né? Vou deixar aqui com tela cheia. Ó, e só para constar, ao final dessa aula, do jeito que a aula estiver aqui, eu não vou nem editar. Vou pegar ela do jeito que tiver e disponibilizar o vídeo para vocês lá no YouTube. Então tá aqui, ó. Tá? O gráfico, se vocês forem olhar, o gráfico de construção é sempre o mesmo. Ou vocês vão fazer a avaliação, ó, todo mundo aqui dentro. Ou pode ser que em algum momento vocês avaliem um valorzinho, ó, de restrição menor, ou seja, eu quero todo mundo menor do que isso aqui, ou possa ser, tá? E quando eu digo menor, é desse ponto aqui para frente, tá? Um valor de escala. Ou então, você pode dizer que é um valor menor, então desse ponto aqui, ó, eu quero todo mundo aqui, ó, seja menor do que esse. Tá? Ou maior, depende da relação que vocês vão considerar. Ou todo mundo aqui é menor, ou maior, ou seja, estaria aqui dentro dessa região. E aí vai depender do gráfico, de como vocês estiverem trabalhando, tá? Depende do contexto. Beleza. Então, o que é que eu digo para vocês que vocês precisam memorizar? Então, antes de mais nada, fazer aquela relação, tá? Como se fosse fazer o quê? O valor reduzido. Tá bom? Quando a gente vai calcular as probabilidades daquela normal reduzida. Então, na normal reduzida, você tem uma média que você vai analisar. Tá? E aí, no contexto, ele fala média. Existe a média padrão que você tem, que é esse Mi. Tá? E você tem um desvio padrão, tá? Que é associado a esse valor de X aqui. Tá? Então, cada coisa dessa é dita. O detalhe se refere a esse desvio padrão aqui. Eu chamo a atenção para esse desvio padrão. Porque o que é que acontece? Ele basicamente é descrito como um desvio padrão que ele vai dar, dividido pela raiz quadrada do número de amostras analisadas. Tá? Eu analisei 20 amostras. Então, raiz quadrada de 20. Analisou-se 100 amostras. Raiz quadrada de 100. Qual é o outro ponto que eu chamo a atenção aqui? Esse valor aqui pode sofrer uma pequena alteração do seguinte modo. Digamos, pegou-se uma amostra de 1000, mas só se analisou 30. Pegou-se uma amostra de 200, de 500, só se analisou 8. Quando existe uma amostra, um quantitativo, mas se analisa apenas uma quantidade dele, tá? Olha a diferença do primeiro contexto. O primeiro contexto só diz, ó, eu analisei 15 peças, 20 peças, mas não diz quantas estavam disponíveis. Para esse segundo caso, ele diz, qual é a diferença então do contexto? O inicial se mantém, é o desvio padrão que é dado no contexto, da raiz quadrada das amostras analisadas. Só que nesse segundo caso aqui, você pega tudo que é disponível, que é o N grande, menos o número de amostras que você analisou, dividido por o número de amostras disponíveis menos 1. Tá? Se você for olhar, e aí faço revisão rápida mostrando para vocês isso aqui. Tá? Lá na apostila da gente, eu vou mostrar isso aqui de novo. O ponto é esse. É a única diferença gritante que vocês precisam saber. Onde aqui, ó, só apresenta o número de amostras, 10, 15, 30, tá? Número de amostras. E no segundo caso, tem, ó, N é o material disponível, tá? Disponível, e aí eu vou, de novo,
Vou relembrar a vocês. Eita, que perfeito do caramba. Disponível. Tá? E esse N pequeno é o analisado. O resto, pessoal, do contexto, tá? O resto de todo o contexto é vocês olharem a tabela de distribuição normal reduzida. Pronto. É isso que vocês vão ter que fazer. Os dados que aqui vão estar disponíveis, média, média padrão, desvio padrão, que é esse sigma que aqui está, ó, tá? É diferente do sigma do desvio que você vai colocar na conta. Esse desvio padrão aqui, ele vai dar lá a referência, tá? Tudo isso vocês vão pegar e simplesmente olhar lá na tabela. Tá? Vou mostrar para vocês de novo lá na apostila, depois eu pego o contexto que eu vi na internet. Peguei duas apostilas rápidas agora, tá? Ou se alguém tiver algum, professor, eu queria fazer isso aqui, professor, não entendi esse. Professor, isso aqui seria melhor, tá? Aí vocês me avisem. Tá bom? Então vou mostrar para vocês lá na apostila que a gente tem essa descrição que eu acabei de fazer aqui. Então todo o contexto que a gente vai fazer vai englobar só isso aqui. Professor, mas lá diz uma porcentagem e tal. Beleza. É porque na descrição de probabilidade, aí você vai colocar o intervalo aqui dentro, ó, se menor, maior, seja lá o que for, e fazer a análise dele. Tá? Na referência 1 menos alfa. Esse alfa aqui é o valor, tá? Que ele pode ser chamado o nível, tá bom? Ou o valor fora do intervalo, as probabilidades fora do intervalo. Beleza, vamos olhar isso aí. Eu vou parar agora a apresentação e pegar a apostila em PDF. Eu acredito que todo mundo esteja vendo. Vou voltar aqui um pouquinho. Uma apostila que eu passei para vocês. Para mostrar isso aí a vocês. Tá? Vou voltar até o primeiro tópico. Ó. Quando eu estou fazendo referência a isso daí, pessoal. Apagou um instante. Peraí, deixa ele... Pronto. Quando eu faço referência a vocês, é isso aqui. Ó. Por exemplo, um intervalo de confiança. Como eu acabei de dizer, ó, você tem um número de amostras. Está aqui, ó, o N minúsculo. O número de análises que você fez. Analisei 15 objetos, 30, 12, 11, 6, 9, não importa. Você diz a quantidade de objetos que você analisou. Você tem um X barra, ou seja, é a média dessas análises. Tá? Você tem uma média aí nessas análises. Calculamos o desvio padrão. Como é o desvio padrão? Do jeito que eu acabei de fazer referência. Eu vou até deixar maior na tela de vocês. Tá vendo? Ó? O desvio padrão que você vai fazer, ele é o desvio padrão que é dado no contexto, dividido pela raiz quadrada do número de amostras que você tem. Tá? E você tem também o nível de significância. Tá aqui, alfa. E aí eu posso fazer simplesmente no contexto que eu botei na apostila, eu chamei isso simplesmente de nível. O nível dele é esse. Mas compreendo que quando vier associado a palavra nível, significa que a gente está fazendo nível de significância. Tá bom? Beleza. E aí como é descrito esse nível de significância? Como eu disse a vocês, quando você está no intervalo, tá? Para fora daquela curva, deixa eu pegar aqui no gráfico, quando você está na probabilidade de valores maiores, só um instante, pessoal.
Show. Alguém pediu para entrar na aula. Pronto. Vocês vão ficar vendo tudo isso aí na gravação. Então, ó, quando você vai pegar dentro desse intervalo aqui, ó, de novo, deixar a tela maior, tá? O que fica fora do intervalo maior é chamado de significância. Tá? O que fica fora desse intervalo maior é significância. Ou seja, a probabilidade de que algo ocorra dentro do intervalo é 1 menos a significância. Tá bom? Essa significância significa... a significância significa... Tá? Você imaginar o seguinte, o que você pode confiar e o que você não confia. Tá? É isso. O que estaria dentro do intervalo maior é o que você pode confiar. E a partir da significância, se algo, dependendo do contexto, for maior do que ele, significa que você tem algum problema. Ou algo ser menor do que ele. Tá? E aí vai dizer, ó, você tem uma significância de tantos por cento. Tá? E a partir dali, ó, você tem que considerar, eu não posso superar, digamos assim, uma significância de 1%. Ou seja, meu problema não pode ter um resultado maior do que 1%. Tá? Esse problema aqui que iria acontecer não pode ser maior do que 1%. Por exemplo, quando vocês fazem construção, tá? Vocês estão fazendo construções, vocês estão fazendo... E aí, digamos que vocês fazem um conjunto completo. Eu estou fazendo isso aqui para explanar, para que vocês entendam realmente o significado de cada símbolo desse na conta. E aí fica mais fácil. Você pode dizer assim, ó, eu faço essa obra e tal, com um resultado de significância, tá, menor do que 1%. Ou seja, você está afirmando para a pessoa lá que os seus resultados têm 99% de confiabilidade. Ou seja, quando você diz, ó, as casas que eu faço têm confiabilidade ou têm significância de 1%, significa que você está dizendo para ele, ó, tem 99% de confiabilidade que você não vai ter problema durante os próximos 10 anos. Estou lhe dando 99% de confiança. Tá certo? É isso. Significância é isso. Então, ó, decorou essa parte, pronto. O resto é fácil. E aí eu posso pegar os exemplos, tá? Aqui está a descrição de tudo isso que eu falei, mas deixa eu pegar os exemplos, ó. Quando você vai para o intervalo de confiança, como eu disse a vocês, ó, lá naquela construção que eu fiz, como é que você chega nesse intervalo de confiança? Tá vendo, ó? Essa aqui foi a descrição que eu fiz, ó. Z é igual a média menos, ó, o Mi que você está tendo aqui, ó, tá? É referente a quem? A essa média. Esse Mi, se vocês forem lembrar, tá? Ele é a média, tá bom? Lá na distribuição normal. E esse sigma que você está calculando aqui também é associado lá à distribuição normal. Tá? No caso, a reduzida, para ficar mais claro. Beleza. Então, ó, quando você faz uma regrinha de 3 simples, ó, esse, ó, tá aqui o Z. Esse sigma de x aqui está dividindo. Então, por questão de igualdade, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, está aqui, ó. O que o Z está aqui, ó, o sigma passa multiplicando. Aí você tem uma diferença aqui no centro. Como é que você faz, tá bom? Para esse valor aqui, ó. Ou remover a média x ou remover a média mi. Você soma em cada uma das parcelas menos x. E aí, quando você faz o menos x, depois faz a relação de sinal, você encontra essa média que está aqui, ó. Então, decorem essa fórmula. Decore essa fórmula do Z. Tá? Decorem ela, porque dela você consegue chegar nessa outra aqui do intervalo. Ponto. Não tem o que ser feito. É essa a fórmula que a gente vai usar. Do jeito que eu disse a vocês, ó. A probabilidade que está lá, ó, a probabilidade de que algo esteja dentro desse intervalo é 1 menos a significância. Quer seja, a significância, a chance de dar erro. Tá? Então, quando eu estou pegando aqui a probabilidade, é 1 menos a chance de dar erro.
Ou seja, 100% menos a probabilidade de dar errado. Beleza? E aí, quando a população, tá lá na observação, quando a população é grande, você só pegou uma quantidade mínima, tá aqui, ó. Você ainda acrescenta aonde? No desvio padrão, raiz quadrada de n menos n dividido por n menos 1. Tá? Foi o que eu acabei de fazer de referência. Nos exemplos que tem na apostila, ó, vamos lá. De uma distribuição normal x, ó, ele pegou aqui, ó. A variância dela, a variância, se lembre, é o desvio padrão elevado ao quadrado. A variância é 9. Tiramos uma amostra de 25 observações. Então veja, eu estou coletando o dado, eu olhei um monte de coisa, mas coletei o dado de 25 coisas. Ah, quantas estavam disponíveis? Ele não diz, só diz que ele pegou, coletou 25 observações. Tá? E quando ele pegou isso, tá? A média, ó, o valor de todas as observações que ele fez deu 152. Ah, professor, esse 152 é de quê? Não sei. Pode pegar 152 pessoas, tá? Poderia ser 152 quilos, poderia ser 152 tijolos, pode ser qualquer coisa. É só uma quantidade. Ele pegou, ele viu que das 25 observações que ele fez, a soma de todas elas deu 152. Aí ele pede, ó, determina um intervalo de confiança, tá? De limite de 90%, ou seja, ele quer que você dê um intervalo em que você pode confiar 90%. Certo? Ele quer que você diga aí qual seria o valor de um intervalo, sabendo, ó, do desvio padrão, sabendo da quantidade de observações que você fez, do quantitativo dessas observações, que é esse 152, ele quer que você diga qual é o intervalo com 90% de precisão. Esse exemplo que está na apostila de vocês, pessoal, esse primeiro exemplo que está aí, tá? Eu vou fazer, estou basicamente repetindo aquela aula. Depois eu vou pegar uma apostila qualquer que eu peguei aqui, tá? Se eu não me engano, um é da Unicamp, a outra é da USP, para mostrar a vocês que não há diferença entre o que eu estou falando aqui, tá? Na UFCG, Campos de Pombal, se vocês saíssem daqui, fosse para a Unicamp, para a USP, para a Baixa da Égua, para a NASA, para a Lua, para seja lá onde for, vocês vão achar a mesma coisa. Tá? O problema se resolve do mesmo jeito. Então vamos lá aqui. Ó. Vou colocar os meus dados. Tá aqui, ó. Número de amostras, 25. Variância, 9. Tá? Número total de dados coletados, 152. Tá? E qual é a minha certeza? Ó, de 90%, ou seja, é 1 menos a significância. Então, o que é que eu vou começar a fazer? Primeiro, lá na minha fórmula, aí eu volto lá para a fórmula. Vou voltar um pouquinho aqui. Ó. Volto, tá aqui. Ó. A fórmula tá aqui. Ó. O Z, ele pede que eu tenha uma média, tá aqui, x barra. E pede também que eu tenha, ó, a variância, o desvio padrão ligado a essa média x. Então, eu vou fazer isso. Tá? Eu vou fazer isso. Posso ter uma média aqui, ó, referente à distribuição normal reduzida? Posso. Isso depende do contexto. Vamos lá ver se acrescenta-se ou não ela. Então, ó, primeiro está aqui, ó. Média. O que é uma média? É a soma de tudo dividido pela quantidade de valores que você analisou. Certo? Qual é a média que você tem? Digamos, são 50 pessoas, são hoje 28 alunos dentro da sala. Qual é a média das notas? 152 seria a soma de todas as notas. A média é 152 dividido por 28. Tá? No caso aqui, 152 dividido por 25. A média foi 6,08. Então, eu tenho o valor de x para colocar lá naquela minha conta. Segundo ponto, quem é o meu desvio padrão? Tá? Só um instante, pessoal. Tá? Quem é o desvio padrão? O desvio padrão aqui, ele engloba, como eu disse a vocês,
a variância, ó, pode ser o desvio padrão que tem. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Lá é 9. Então o desvio padrão para a gente aqui é 3. Dividido pela raiz quadrada da quantidade de amostras. Raiz quadrada de 25 é 5. Então dá 3 quintos. O nosso desvio padrão aqui é de 0,6. E você também tem, tá? Além do valor de confiança, quem é a significância, que é de quanto? Ó, 100 menos o valor dela, dá 10%. Graficamente você teria isso aqui. Aí você pode parar um instante e dizer, professor, peraí. O 90% eu entendi, tá lá na conta da gente. Tá? Mas por que aqui ficou 5 e 5? É a questão que eu mencionei anteriormente. Tá? Esse valor aqui, ó, da significância, ele é distribuído dependendo de como é feita a sua questão. Como ele quer um intervalo de confiança, ou seja, seus valores vão ficar restritos entre números. Então, fora deles, tá? Você vai ter a soma total do nível de significância. Se o nível de significância ao total é 10%, então em cada pedacinho azul desse vai ser de quanto? De 5. Beleza. De 5. Agora eu preciso saber, professor, na minha conta, ó. Lá na conta. Eu vou voltar um pouco aqui, ó. Professor, no que a gente fez agora, o X a gente tem. O desvio padrão de X a gente tem também. Mas faltam duas coisas na conta. Primeiro, você nem tem a média, ó, tá? Em cima desse desvio padrão, perdoe, a média em cima dessa média de X aqui, tá? Essa média aqui é calculada lá na normal reduzida, tá? Distribuição normal reduzida. E nem tem o Z. Como é que eu vou saber qual deles eu vou usar? Tá? E a gente vai atrás, então, desse valorzinho de Z para colocar em que conta? Nessa daqui, ó. X barra que você tem, menos o Z com relação à significância, vezes desvio padrão com relação à média. Então, o X a gente tem, o desvio padrão a gente tem, falta determinar quem? O Z. Como é que eu vou calcular o Z, professor? E a gente vai para aqui. Tá? Eu vou precisar fazer o gráfico, tá? A parte, pessoal, para que vocês entendam. Eu quero que vocês decorem esse gráfico que aí está. Tá bom? Decore esse aqui, ó. Vejam que na parte aqui de baixo apresenta-se o valor de Z, ó, que você precisa calcular. Como é que você vai fazê-lo? Veja que vai ser bem fácil. É o último ponto que falta lá daquela minha introdução, que é o quê? Vou olhar o valor de Z lá na minha tabela de distribuição normal reduzida. Mas para poder olhar ele, eu preciso saber quem é esse valor de Z. Tá? Vamos lá olhar. Tá? Vou precisar desativar isso aí agora para voltar lá para aqui para o meu quadro. E é sempre isso que vocês vão fazer. É um Ctrl+C, Ctrl+V isso aí. Tá? Vamos lá. Lá na tabela que foi feita, tá? Que fique bem claro. Tá aqui. O gráfico é sempre o mesmo. Sobe e desce. Tá? Já está lá descrito que o intervalo de confiança, tá, é de 90%. Então aqui no centro nós temos 90%. Tá? A precisão que você tem que ter é isso. A significância, quando a gente olhou, foi 10%, que dividido entre duas áreas distintas, tá? Vou até marcar elas aqui, ó. Essa parte aqui
e essa. Tá? Você tem quanto em cada uma? Na soma das duas dá 10, então em cada área dessa você vai ter 5%. Estou descrevendo o que já está lá naquele gráfico. O que marca a diferença aqui entre o intervalo de confiança e a parte de significância? É o valor de Z. É esse valor aqui que marca a diferença. Então, qual é o ponto aqui? Como é que eu vou calcular esse Z, professor? Fácil. Se a gente olhar lá na tabela de distribuição, tá? Ele dá a partir, o valor de Z de alfa. Como é que você calcula? A partir das probabilidades. Ele pega Z, ou menor, ou maior, ou dentro do intervalo, tá bom? Menos Z alfa é menor do que Z, menor do que Z alfa. Tá bom? De todo jeito você acha. Então, o que é que isso quer dizer? Que o Z de alfa aqui, vai estar ligado a essas. E lá, lembre-se que ele dá a probabilidade. Aqui, tchan, e aqui, tchum. Tá? Ser maior ou menor, ou tá lá no meio. O ponto agora é que lá na tabela da gente de distribuição normal, o valor só é calculado a partir do zero. O valor é calculado a partir do zero. Mas aqui não tem zero, professor. Cadê o zero aqui? O zero, ele existe. Só que ele está o quê? Implícito. Significa que ele existe, mas que não está tão evidente. Porque como é que você passa de um valor positivo para negativo sem passar pelo zero? Passa. O zero está escondidinho, mas ele está aqui no meio. Se o zero está aqui, é porque ele está cortando esse gráfico no meio. Se ele cortou aqui no meio, ele cortou 90% ao meio. Se você pegar 90 e dividir por 2, dá quanto? 45. Em cada lado dessa conta. R$ 45 para cá e para lá. Ou seja, para minha confiança aqui dentro, o Z vai estar entre 0 e esse Z de alfa. E a probabilidade de que ele esteja entre esse e esse é de quanto? É de 45%. Aí eu pergunto a vocês, lá na tabela de distribuição normal, qual é o valor de Z de alfa, cuja probabilidade me dá 45%? Vou só olhar lá na tabela. Vamos lá olhar então. Vamos olhar então, peraí. Vou voltar aqui. Aqui eu tenho que parar a transmissão e voltar lá para o PDF. Perdoe, pessoal, nessa oscilação, mas não tem como fazer não. Tá vendo? Em cima desse gráfico aqui, tá, que vocês vão ver aí, em cima do gráfico, vocês vão ver aí, foi o que eu fiz. Aquela divisão. Ou seja, eu vou olhar lá na tabela. Tá? Lá na tabela, onde o valor de Z de alfa, como eu disse a vocês, vai de 0 até o Z de alfa, chega a quanto? 45%. Vamos olhar lá? Página aqui, eu vou dar... lá na tabela, que vai estar disponível também na prova, ninguém vai precisar decorar uma tabela dessa toda, porque também não tem que decore. Qual é o valor de Z cuja probabilidade
dá 45%. A gente começa a caçar aqui, ó. Professor, e se o Z fosse 1? Tá aqui, ó. 1. O Z é 1. Probabilidade, ó, se eu ampliar, 0,34, ou seja, 34%. Não, é pequeno, professor. É de 45 que está lá. Então vamos subindo mais um pouco. E se fosse de 2? 2, ó. 0,47. Não, professor, aí já é maior. A gente precisa de 45. Ou seja, o valor da gente está entre 1 e 2. 1,5. Fosse 1,5, ó. 0,43, ou seja, 43%. Então, agora, o que era entre 1 e 2 já passou entre 1,5 e 2. Vou escolher 1,8. Se eu escolher 1,8, dá 0,46. 46%. Então, passou. Está entre 1,5 e 1,8. 1,7. 0,45. Opa! 45%. 0,5. Ainda tem esse 0,5, então está um pouquinho maior. Então está entre 1,5 e 1,7. Então ele deve estar por aqui, ó, em 1,6. Aí a gente começa a avaliar. 1,61, 44,5%. 1,62, perdoe. 1,6 dá 44,5%. 1,61, 44,6%. 1,62, 44,7%. 44, ó, 1,63, 44,8. 1,64, 44,9. 1,65, 0,4505. Tá? Mas veja que nenhum dos dois dá um valor exato de 0,45. Todos os dois estão próximos. Tá? Qual desses números está mais próximo? Tá? Com referência a estudo, pessoal, você faria, ó, tá? De 0,5 menos esse primeiro e 0,5 menos esse segundo. O que der a menor diferença é o que você pega. Por padrão, geralmente, ele pega o valor um pouco menor. Tá? Ou seja, aqui vai dar 1,64. Ó, se você pegar 1,6, andar até a casa, tá? E depois conferir na diagonal, ó, 1,64. Será que isso está lá na apostila? No cálculo? Tá aí, ó. O valor mais próximo de Z para chegar a 45% é Z sendo igual a 1,64. A partir de agora, vamos lá deduzir o intervalo de confiança, ó, que é lá dentro. O X da média a gente tem, que é quanto? 6,08. O Z a gente acabou de determinar, que é quem? 1,64. E o desvio padrão com relação à média deu 0,6. Pronto. Joga esse valor na conta, sabendo que você tem um valor que é menor e um que é maior, ou seja, um vai menos e um vai mais, e faz a conta simples. Tá? Faz a conta simples, ó. E aí você acha uma média de 5,96 e 7,064. Ou seja, o intervalo de confiança para que você tenha 90% de certeza, tá? Que aquilo ali vai dar certo, é se o valor estiver entre 5,096 e 7,064. Tá? Isso aí, ó, 90% de confiança de você estar certo. Ou então, se você quiser saber, 10% de risco de você estar equivocado. Se o valor der menor do que 5,096 ou der maior do que 7,064. Tá? Ah, professor, mas isso aí está lá na apostila, o senhor já fez e tal, quero um diferente. Vamos lá. Eu peguei de preferência, pessoal, que eu vou mostrar para vocês. É um que já vai estar respondido. Tá bom? Que até auxilia vocês. Tá bom? Vou pegar um, a princípio, que já está respondido, que vai ajudar a auxiliar vocês. Então, no intervalo de confiança aqui, vamos lá. É esse, ó. Não sei se é da USP, da Unicamp, vocês coloquem aí, ó.
intervalo de confiança, tal. Tá bom? Exercício, intervalo de confiança, que aparece isso aí no Google. Mas se quiser, eu passo isso aqui depois para vocês. Acabou a aula, eu jogo lá no grupo. Tá? Ele diz o seguinte, ó. Se uma amostra aleatória de 25, ó, tá aqui, ó. Então o N ele já está determinando aí como sendo quem? 25. Beleza. Tem uma média amostral de 51,3, ó. Média amostral é o valor de quem? De X. E um desvio padrão populacional, ou seja, tá? Aquele desvio padrão que a gente estava vendo, sigma igual a 2. Construa o intervalo com 95% de confiança para essa média. Ou seja, eu quero um intervalo que tem 95% de confiança. Então, na regra do intervalo está aqui, ó. Esse daqui que eu estou fazendo, ó, é o mesmo intervalo que eu fiz para vocês. Pessoal, mas lá na conta não tem esse sigma dividido por raiz quadrada de n. Tem. É aquele sigma x. Professor, mas lá na conta do senhor não tem esse z dividido por alfa, esse z de base alfa dividido por 2. Tem sim, é aquele z de alfa que eu mostrei para vocês. Então, é a mesma coisa que a gente fez. Como é que vão ser os dados? Ó, vamos lá. Então, aqui a gente tem. Qual é a média? 51,3. Então, o x a gente já tem para colocar na conta. Como é que eu calculo esse alfa, ó, esse sigma dividido por raiz quadrada de n? É só colocar os valores. Ó. N é 25. Esse sigma aqui é 2. Então, ó, lá aquele sigma de alfa x é 2 dividido por raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. 2 dividido por 5 dá 0,4. Tá bom? Aí você já tem. Agora a gente vai para achar esse valorzinho de z, ó. Aí eu vou fazer o gráfico, tá bom? Vou fazer o gráfico para vocês, ó. Agora o intervalo de confiança é de 95%. Vou fazer o gráfico para mostrar a vocês. Vamos lá então. Ó, eu nem vou apagar o que a gente tinha feito antes. Vou tirar os excessos. Tá bom? Tá certo, borracha. Eu sei como é que eu uso você para apagar. Aqui, ó. Vou tirar aqui. Eu não devia nem ter tirado isso aqui. Vamos lá. Por quê, ó? O intervalo de confiança agora é de 95%. 95%. Então, o que está fora dele é 5%, que dividido por 2 dá 2,5. 2,5. 2,5. Se eu pegar 95 e dividir por 2, para cortar no meio aqui, ó. Vou dividir por 2. Vai dar o quê? 47,5. 47,5. Então, quero saber quem é, lá na minha tabela de distribuição normal, quem é o valor de z, tá? Cujo resultado dá, deixa eu ajustar aqui, porque senão vai ficar impressado. Tá? Quem é o valor que a probabilidade dá 47,5. Vamos olhar lá na tabela de distribuição normal. Vocês vejam que essa parte do gráfico aqui, ó, você tira no pulo. Por favor, né? Vocês não vão se enrolar nisso. Beleza. Vamos lá dar uma olhada. Sai daqui. Volta lá para... Ah, professor, mas não é possível que vá fazer isso. É sim, ó. Tá aqui, ó.
Tá? Se vocês olharem, ó, vou dar até uma ampliada aqui para vocês verem. Ó. Qual foi a probabilidade que a gente calculou quando dividiu aquele 95 no meio? 47,5%, que dá 0,475. O que é que a gente faz? Olha lá na tabela de distribuição normal. Quem é o valor de Z cuja probabilidade dá 47,5%? Vamos lá olhar. No 2, 47,7%. Então está perto aqui de 2. 1,9. 47,12. 1,91. 47,19. E aí vai fazendo, vai olhando. Ó. Até que em um determinado momento, olha que coisa boa. 1,90. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,96 aqui, ó. 1,96. 0,475002. Olha como tá bom. Dá 47,5%. Uma ótima aproximação. Então o valor que ele vai considerar lá, dizer, tem que ser quanto? 1,96. Será que foi isso que ele pegou lá? Olha lá! 1,96. Nossa, que coisa tão surpreendente! Não sabia disso. Tá vendo que é fácil? Tá vendo que é fácil? Pelo amor de Deus, se vocês ensinarem, é sério. Se vocês pegarem uma criança de 9, 10 anos de idade, ensinar isso aí a ele, ele faz isso. Ele faz isso aí. Então o que é que você já tem na conta? Já tem o X, que é a média. Já tem o desvio padrão, tá? Que a gente vai colocar na conta. E acabou de achar o valor de Z. Acabou a conta. Porque a única coisa que vocês vão fazer é pegar aquele intervalo que já está fixado e colocar os valores. No lado esquerdo é a média menos o valor de Z vezes o de sigma. E do lado direito do intervalo é a média mais o valor de Z vezes o valor de sigma. Pronto, é isso. Ou seja, vocês vão achar aqui um intervalo de confiança que os valores ou os resultados que vocês vão determinar vão ter que ficar entre 50,52 e 52,08. É isso. Ah, professor, isso aí significa o quê? Por exemplo, imagina uma coluna. Sem medo de errar, você afirma, tá? Que a quantidade, você poderia dizer, ó, a quantidade de areia que tem dentro dessa coluna, tá? Varia entre 50,52 quilos e 52,08 quilos. Ou seja, a quantidade de areia que tem dentro da tua coluna é entre 50 e 52 quilos. Imagina assim. O que é que isso é bom ou é ruim, se você for analisar? Esquece um pouco a prova, tá? Pensa na tua vida profissional. O que é que isso aí significa? Você sabe a quantidade de areia? Então você tem uma média, se a coluna está toda preenchida, da quantidade de cimento que pode ter ali dentro. E aí a gente pode fazer uma probabilidade para cimento, brita, ferro, tá? E aí colocar, por exemplo, só um instante. E aí colocar, pessoal, outros aspectos dentro da sua conta. Tá? Umidade. Para você ter ideia, a quantidade de umidade dentro de uma coluna, quando ela terminar, tá? Tem que ser muito baixa, mas ela não é nula. Tá? Porque por mais que você queira ver, tá? A sua construção, tá bom? A coluna que você fez, ela não é totalmente selada. E aí, se ela não é selada, umidade entra e umidade sai, mesmo que infimamente. Se ela é selada, aí você tem um outro problema. A umidade que está lá dentro não sai. De jeito nenhum. Então ela nem perde umidade num dia quente, mas também não ganha num dia chuvoso. E aí você teria, antes de selar ela, controlar essa umidade. Ter certeza que a umidade que está lá dentro é tão ínfima
que não vai começar a causar, por exemplo, oxidação, tá? Ou deteriorização no material. Quase que não sabe a palavra. Deteriorização. Tá? É isso que esses intervalos estão aqui. Além de ser para a prova, pessoal, esqueça um pouco a prova. Pense no que é que isso vai me ser útil como engenheiro que eu vou ser. Tá? Como a engenheira que eu vou ser. Vejam o quão isso vai lhe ser útil. Beleza? Vamos para outro exemplo aqui, ó. Ele pegou aqui, ó. Sabe-se que a vida em horas de um bulbo de uma lâmpada é de 75 kW, é distribuída de forma aproximadamente normal. Com o desvio padrão, ó, o desvio padrão que ele está dando aqui é de 25, ó. Tá? Uma amostra aleatória de 20, ó. Ou seja, você tem um desvio padrão de 25, tá? E a quantidade de amostras que ele analisou, tá? Foram de 20. Nessas 20 amostras que ele analisou, certo? A vida média é de 1.014 horas. Ou seja, daqui de entrada, você já tem o N, que vai colocar lá na conta, o desvio padrão, que vai colocar lá na conta, e a vida média, ou seja, a média que você vai colocar lá na conta. Você só precisa achar duas coisas. Até então. O valor de Z, tá bom? Que vai colocar lá na conta. E o segundo ponto, que é o valor de quem? O desvio padrão da média. Que nada mais vai ser, tá? Do que o desvio padrão que está aí, esse 25, dividido pela raiz quadrada da quantidade de amostras. Que no caso foi 20. Será que é isso mesmo, professor? Será que o professor está certo? E é porque eu não estou nem fazendo a conta. Como eu já sei que é padrão, quando eu leio o contexto, eu já sei o que é que eu vou fazer. Será que é isso mesmo? Vamos lá. Ó, o intervalo de confiança está aqui, ó. É sempre aquela construção. A média está aqui, 1014. Tá? A probabilidade de confiança do evento que ele dá, ele diz o seguinte, ó, construa um intervalo de confiança de 95%. De novo, ó, 95%. Ah, 95%. O que é que vocês vão fazer isso quando ele dá a probabilidade do intervalo de confiança? Dividir por 2. Dá 47,5%. O Z vai sair daí. O Z que você vai calcular vai sair daí. Então, qual seria esse valor de Z? Assim como no caso anterior, está aqui, ó, 1,96. Já deu. Tá? Ah, professor, mas aqui ele dá o Z, o alfa, e o senhor botou outra coisa lá. Pessoal, não vão se pegar a detalhe, não, tá? Não se peguem tanto a detalhe, não. Tá? Porque no exemplo da Unicamp, no exemplo da NASA, no exemplo ele botou outra coisa. Esquece, às vezes, a simbologia e tenta botar um padrão na tua cabeça. É essa conta que eu vou ter que fazer. Essa conta eu preciso de média. Já tem a média. Eu preciso do valor de Z. O de Z eu vou pegar a porcentagem do intervalo de confiança, dividir por 2 e olhar lá na tabela normal. Tá? De distribuição normal. E por fim, eu vou precisar do desvio padrão da média. Eu vou pegar os valores, colocar naquela fraçãozinha e fazer a conta. Sendo assim, ó, quando ele coloca, tá? Quando ele coloca, ele descobre o seguinte, ó, vamos lá, a média menos o valor de Z vezes o desvio padrão da média, tá aqui, ó, que é 25 é o quê? O desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de amostras, que é 20. Você vai pegar uma hora o valor menos e outra hora o valor mais. A esquerda é menos, a direita é mais. Tá bom? Pronto. Sendo assim, feito-se a conta, você observa que o que ele vai achar é que a vida média da lâmpada, tá? Num aspecto geral, vai de 1.003 horas a 1.025 horas. Ou seja, ela pode durar 11 horas a menos ou 11 horas a mais.
Ah, professor, mas a minha não durou 1000 horas. Sim, a sua está dentro exatamente daqueles casos e que não foi, a confiabilidade não foi de 100%. Porque senão aí seria o quê? De 100%. Tá bom? Basicamente, não há como se determinar 100% de certeza. Tá? 100% de certeza. Você tem uma confiança ali no que você está produzindo. E é esse ponto que ele faz essas referências. Tá bom? E não importa. Ó. Tem um monte de exemplo. Aqui, ó. O intervalo de confiança é ainda maior, ó. Num próximo exemplo que ele dá. Qual deve ser o tamanho da amostra, ó. Ele aqui, ó. Olha a referência que ele está fazendo, ó. Qual deve ser o tamanho da amostra para que o intervalo com 99,5% de confiança para a média da população tenha uma semi-amplitude, ou seja, ele está pegando só uma parte do todo. Tá? Não superar 1,5. Aí ele dá a variância, tá aqui, ó. A variância é de 23. Tá? Essa conta aqui, eu tirei dos exercícios essa história de semi-amplitude. Tá? A semi-amplitude vai ser simplesmente, tá? Essa partezinha aqui, ó, do Z e do sigma alfa. Semi-amplitude você também vai poder ver, e está lá na apostila, como erro, por exemplo. Tá? Uma ideia de erro. O erro para ser calculado. Ele quer, então, que o erro que você for calcular seja menor do que 1,5. Quantas análises você tem que fazer? Tá? Quantas análises? Por isso ele quer. Ó, qual o número de amostras? Quantas análises vocês precisam fazer, tá? Para que o erro da diferença entre o menor valor e o maior, tá? Aquele ali, ó, do valor central para baixo, tá? Seja menor do que 1,5. Qual vai ser? O Z ele ainda vai estar lá na conta. O desvio padrão, ele dado, foi de 23. Ele só não pegou o quê? A quantidade de amostras. Como é que eu vou achar então? Veja que aqui então, ó, tá? É dado por essa diferença. Se ele não é superior a 1,5, então Z de alfa dividido por 2 vezes o desvio padrão, tá? Tem que ser menor do que 1,5. Sigma a gente tem. Z de alfa a gente vai determinar. Como é que a gente determina esse Z de alfa dividido por 2? Confiança, 99,5 dividido por 2, 49,75. Vocês pegaram uma calculadora, pega aí uma calculadora rápido, do lado de vocês. Pega 99,5 dividido por 2. Vocês vão achar isso aqui, ó. E lá na tabela, quanto é que dá, ó, tá? O valor de Z, onde você tem 49,75, ó. Vamos lá na tabela. 49,75. Deixa eu encurtar aqui só para vocês verem inicialmente. Com 2,5, 49,37. 2,9, 49,8. 2,8, 49,7. Opa, 74. A outra, 49,75. Aí a gente vai para as casas decimais subsequentes. Tá? Aqui é 744, aqui é 752. Possivelmente 2,81. Será que foi esse que ele considerou? Olha, 2,81, porque a diferença é menor. Tá? Como ele está dando a variância, ó, a variância lá, 23, o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância, 4,8. Vou pegar esses dados e colocar na conta. 2,8 vezes 4,8 dividido por essa raiz quadrada. Aí o que é que a gente faz, pessoal? Isso aí é uma conta simples. Tá? Isso é uma conta simples. Você pega esse raiz quadrada, joga para o outro lado aqui, multiplicando, e pega 1,5, joga para cá dividindo. Então fica 2,81 vezes 4,8 dividido por 1,5. E você vê, tá, que o número de elementos que você vai ter que calcular é de pelo menos 81. Nossa, como é difícil. É muito difícil, professor. É difícil demais. Tá? Ensina isso aí para um menino de 7, 8 anos de idade que eles fazem essa conta. Tá? Esse daí, até então, é o quê?
intervalo de confiança. Então vejam que não tem dificuldade. Vamos para o outro ponto, que é o quê? Teste de hipótese. O que é que diz o teste de hipótese, se vocês lembrarem no áudio que eu passei para vocês? É simplesmente o seguinte. Você considera, fulaninho ali é muito forte. Vamos imaginar assim, vocês vão para a academia. Não, mas fulano é forte demais. Levanta 100 quilos nas pernas. Seja homem ou mulher. Tá lá, vai levantar 100 quilos nas pernas. Eu não sei para que você vai querer levantar 100 quilos. Tem gente que levanta. Não sei para quê, mas você quer levantar, levanta. Tá? Talvez você queira virar um macaco hidráulico humano. Você pegou, o pneu furou, peraí, eu levanto o carro aqui para você trocar o pneu. Tudo bem. Vai lá. Tá? Aí nisso daí, você chegou lá na academia, a hipótese é que você levanta 100 quilos. Aí alguém pode considerar uma outra hipótese. Né? Ou não. Levanta menos. E aí quando é essa história da hipótese que você está dizendo que você levanta mais de 100 quilos, tá? E alguém dá uma segunda condição, é onde a gente vai, tá? Deixa eu voltar aqui, no caso, a gente, a apostila, tá? Para os intervalos de confiança. Onde você tem o seguinte, ó. Tá? Eu vou até botar aqui, ó, ampliar. Na confiança, no teste de confiança, você diz, ó, ou você faz isso, ou não faz. A primeira hipótese, que é o que você vai analisar, é que você vai fazer aquilo. Por isso tem igualdade aqui, ó. Tá? Ou não. Por isso tem a diferença. Então aqui, nesse teste, você chama de quê? Teste bilateral. Porque ou você faz aquilo ali, ou ele está fora daquilo. Ou sim ou não. A segunda condição que você faz, ó. Isso aqui acontece. Mas a segunda condição diz, rapaz, eu acho que é maior. Então você está imaginando que a condição que você vai analisar é maior. Então isso aqui é teste unilateral à direita, ou seja, valor maior. No terceiro caso, tá? Você considera, faz isso aqui. Aí a segunda hipótese é ou menor do que isso. Então, ou faz isso ou menor do que isso, unilateral à esquerda. Tá? Ou então a última hipótese que você pode considerar é, não, fulaninho faz isso. Tá? Digamos, sei lá, fulaninha faz, vamos imaginar, fulano levanta 100 quilos. Aí a segunda hipótese, né, levanta 200. Tá vendo? Você deu uma outra hipótese. Então, para o teste de hipótese aqui, nesse caso, onde você tem hipóteses distintas, ó, teste aplicado a valores de parâmetro obtido a partir da tomada de decisão. Tá? Uma coisa ou outra, pode ser maior ou menor. O que é que você faz? Ó? De novo, pessoal. É a mesma coisa que você fez no intervalo. A mesma. Nível de significância. O que é significância? A chance de poder dar errado. Parâmetro. Você faz as contas. Tá? Você faz o mesmo ponto. O que eu esqueci de comentar, pessoal, antes de fazer aqui no intervalo, tá? Eu vou voltar um pouquinho lá para os testes, é porque eu esqueci de falar do intervalo de confiança de proporção. Tá? Perdoe, eu vou voltar um pouco para falar do intervalo de confiança de proporção. Eu esqueci. Tá? O que é proporção? É literalmente você dizer, existe uma quantidade, tantos por cento, de tantos por cento a tantos por cento. Tem essa proporção aí dentro. Qual é a confiança que você tem que realmente o que você vai analisar vai cair ali dentro? E aí, nesse intervalo de proporção, tá bom? Nesse intervalo de proporção, a gente tem que ter o cuidado nas contas que vão ser feitas. O padrão, ele não se perde do que já foi feito. Só que o que você trabalha, nesse aí, é com porcentagens. Tá? Qual é o ponto? Que para a proporção, você vai mudar um pouco o modo de você calcular o seu desvio. Tá? Primeiro,
Numa proporção, você tem a porcentagem de que algo dê certo. Se vocês lembrarem, tá? Se vocês lembrarem de segundo estágio, tá? Quando é que a gente afirma, tá? Ou a letra que a gente usa para dizer que aquilo ali é o que a gente está considerando que vai dar certo? É a letra P, ó. Aqui é do mesmo jeito, ó. Você tem uma população. Qual é a população de meninos? É a quantidade que você pega. Vamos pegar assim. A quantidade a proporção, né? De meninos na população. Você pega a quantidade de pessoas, de meninos, dividido pela população total. Então você tem ali uma porcentagem de meninas. Tá? Você faz essa porcentagem. Quantidade de bancos, dentre todos os imóveis, todos os móveis que você tem dentro de casa. Você pega a quantidade de bancos, divide pela quantidade de imóveis e você tem uma porcentagem ali. É esse valor de P que você vai considerar na conta. Tá? O X é a quantidade que você tem a analisar, dividido pelo todo, por tudo que você pode analisar. Então, se P é a quantidade do que é, como é que você calcula a quantidade do que não é? Tá? E o que não era lá nas contas da gente, lá no segundo e terceiro estágio, a gente chamava por que letra? Pela letra Q, pessoal. Se P é a porcentagem do que é, o Q é a porcentagem do que não é. Ou seja, é tudo menos o P. O que você precisa fazer aqui, ó. Então, beleza. O P você acha fácil nas contas. O Q você acha fácil. Agora eu preciso saber do desvio padrão, ó, que agora o desvio padrão é em cima da proporção. E agora, como é que eu vou fazer isso? A diferença da conta que a gente fez para que a gente vai fazer agora é simplesmente o seguinte, ó. Antes, desvio padrão já era dado na conta. Aqui não. Então, o P, ó, o desvio padrão que você vai calcular é simplesmente a probabilidade do evento acontecer vezes a probabilidade do evento não acontecer. Aplique ele dentro da raiz quadrada. Era a mesma coisa que a gente fez antes. A mesma. Eu só chamo a atenção aqui que antes, no lugar desse produto, ó, do P e do Q, você colocava quem? A variância. Tá? Era a variância. Pronto. É só isso. O resto da conta se mantém. Será que é verdade? Vamos ver. Aí o intervalo, professor, é a mesma coisa que você fez. Tá? Pega aquela conta de fração, que você vai pegar aqui, ó. Proporção menos a população que tem, dividido, ó, pelo desvio padrão da proporção. Isso aqui você vai associar ele a quem? Ao valor de Z. Tá aí, ó. Pega aquela fração, joga nessa conta que você vê. A diferença é que você está trocando a média por P e o desvio padrão da média pelo desvio padrão da proporção. Só isso. É o que vocês estão mudando. É isso que vocês mudam. Beleza, será que a conta se faz do mesmo jeito? Sim, ó. Então vamos pegar aqui, ó. Retiramos de uma população uma amostra de 100 elementos e encontramos 20 sucessos. Olha o detalhe aqui, ó. Você de toda a população, tá? Quantas você analisou? 100. Dessas 100, quantas foram sucesso? 20. Beleza, ó. Então 20 foram sucesso. Então, qual é a porcentagem que você encontra de sucesso? Essa é uma pergunta que eu vou colocar na conta. O que é que dá mais de informação no contexto? Ao nível de 1%, ao nível significa ao nível de significância de 1%. Eu quero, então, que no meu contexto, no máximo, eu tenha 1% de problema. Ou seja, eu quero encontrar no meu contexto 99% de confiança. Se 1% é a chance de dar errado, 99% tem que ser a chance de dar certo. Então, ao nível de 1%, construir um intervalo de confiança para a população real
do sucesso. E aí a gente vai colocando os dados na conta. Então o que é que você tem? Ó? N é 100, é o número de amostras que eu analisei. Quantos sucessos foram? 20. Tá? Se você pegar a proporção de sucessos, tá? Qual é a chance de dar errado quando você fizer a sua análise? É o nível de significância, que é 1%. Então vamos lá. Qual é a proporção, tá? Qual foi a proporção de sucesso? Se de 100 só 20 deram certo, a proporção é de quê? 0,2 ou 20%. E do que deu errado? Por favor, né? Ó. Se 20 foi o que deu certo, 80 foi o que deu errado, né? Ó. Nossa, é muito difícil esse negócio. Meu Deus do céu. E se 20% deu certo, 80% de errado, qual é o desvio padrão? É aquele produto que a gente fez. Desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada de o que dá certo, a proporção do que dá certo, vezes a proporção do que dá errado, dividido por quantas análises eu fiz. E aí quando você fizer 0,2 vezes 0,8 dá 0,16, que dividido por 100 dá 0,0016, tá? Cuja raiz quadrada é 0,04. Tá? Como você corre o risco de 1% de dar errado, você corre o risco de 99% de dar certo. Se 99% de dar certo, como é que eu calculo o valor de Z? Vamos lá. 99, o professor disse que eu divido por 2. Dá 49,5. Aí eu vou olhar lá na tabela normal, onde é que eu encontro 49,5. Onde será? Lá na tabela normal, 49,5%. Aí você já vai olhando direto. Tarará, parará, parará, pum. Ó, 49, ó, em 2,6 já dá 49,5. Mas aqui dá 53. Será que é um pouquinho menor? Vamos olhar 2, alguma coisa. Ó, se você pegar 2,58. Acho que 2,58 é o que vai dar menor. Tá? Vamos ver lá se é isso que ele pegou na tabela. Ah, professor, eu errei. Fulano botou maior, eu botei o menor. Se acalma. Por causa de 0,01 a diferença de um para o outro, claro que ninguém anulou uma questão, né? Ó, tá vendo? Ele considerou o menor, 2,57. Ah, eu botei 2,58. Beleza. Tá, beleza. Tá, eu não vou desconsiderar. Sendo assim, ó, ele vai colocar na conta. Como é a conta? Probabilidade de dar certo, 0,2. Menos o valor de Z que a gente acabou de calcular, vezes o desvio padrão da proporção, que é 0,04. Para a esquerda você põe menos, para a direita põe mais. Tá? O que você achou então, ó, foi que o valor de proporção foi de 9,72 a 30,28. Então o intervalo de confiança, tá? Em proporção, analisando isso, tá? É de 9,72% a 30,28%. De que o material dê bom. Então ele vai ficar aí no meio. Tá? O outro exemplo que eu dei aqui foi a questão dos alunos numa escola, pessoal. As quantidades foram a mesma, tá bom? Ó, as quantidades foram a mesma. E aí eu chamei a atenção, nessa segunda dos alunos, com relação ao erro. Qual é a diferença dessa questão dos alunos que está na apostila de vocês, tá? Da que está do caso anterior? Primeiro, o nível de significância. No primeiro exemplo foi 1, aqui é 4. Se aqui é de 4%, o que é que você faz? 100 menos 4, 96.
Então, eu tenho 96% eu tenho que ter 96% de precisão. O negócio tá bom. Nesse 99%, 96%, se eu dividir por 2 dá 48. Olha lá na tabela do 48, você acha o valor de Z. Será que é isso mesmo? Ó, tudo é repetido. A diferença é que aqui, 80%, 80 alunos gostaram da ideia e 20 não. É diferente do caso anterior, tá? Que era 0, era 20% dando bom e 80 ruim. Nesse caso aqui é 80% dando bom e 20% dando ruim. Na tabela 96, dá 48%, que se você olhar lá na tabela da reduzida, dá 2,05. A ideia vai ser a mesma. Só que agora, o meu valor de proporção de dar bom é de 80%. O valor de Z é 2,5. Tá? E o valor do desvio padrão em cima dele é 0,04. Ou seja, o que é que ele está admitindo? A chance, tá? Com confiança, ó, eu até descrevo aqui no final. Com a confiança de 96%, ele já afirma que de 71,86% dos alunos a 88,20% dos alunos vão ser favoráveis a essa modificação no currículo. Ah, professor, mas isso aí a gente não vê. Tá? E eu vou pegar um exemplo prático que ainda está martelando. Eu já queria que tivesse passado, mas infelizmente ainda martela. Tá? Se chama eleição. Lembra aquela história de margem de erro? É isso aí. Com a margem de erro para mais ou para menos. É isso aí. Ponto. Tá? Tanto é que quando ele pede para calcular o erro, ó, tá aqui, ó, o erro ou aquele, tá, que pegou no exemplo anterior aqui, ó, tá? Naquele exemplo lá da Unicamp que eu vou passar para vocês. Amplitude menor, amplitude maior, tá? Se ele quiser saber exatamente a amplitude, ele quer saber o erro. O que é o erro? Nada mais é do que o valor de Z que você calculou vezes o desvio padrão da proporção. E aí você pegou, tá? Portanto, o erro estimado lá é de 8,2%. Ou seja, você está afirmando que você tem 96% de certeza que vai dar bom, tá? Mas você pode ter um erro ali dentro dessa confiança de 8,2%. É o erro dentro do erro. E aí eu vou pegar, pessoal, o chato é porque às vezes a pessoa vai fazer um comentário, alguém pode remeter para uma situação. É aquela história que muitas vezes vira meme, de quem não entende conta, de 30% em 25%. Ou seja, você estimou que 71% dos alunos seria a margem mínima que iriam aceitar e 88% de que iria aceitar. Só que dentro dessa quantidade de alunos pode ter ainda um erro de 8%. Ou seja, de 80 pessoas que você analisa que vão aceitar, um erro de 8%, tá? É um erro em torno de 1,6 pessoas. Tá? Um erro de 6 pessoas aí dentro. Então, 80% estimado, você pode ter, na verdade, entre 74 e 86 pessoas. 80 seria a sua estimativa, mas ela pode variar de 74 até 86. É um erro dentro da confiança. Tá? É uma porcentagem dentro da porcentagem. E aí, pegar aqui os exemplos, ó. Ele pode, não sei se ele pegou aqui de proporção, ó. Nos outros exemplos aqui, quem quiser fazer, ó, calcula o intervalo de confiança de 95% na amostra. Olha o tanto de amostra que ele dá. Aí o que é que ele faz? Ele pega tudo isso aqui, soma e divide pela quantidade de amostras que ele analisou. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 20, 22 amostras ele analisou. Tá? Em 22 amostras, ele tira aqui, ó, para calcular o desvio padrão. Para esse desvio padrão ser colocado aonde? Lá dentro das contas. Soma tudo e dividido por 22, você tem a média.
Tá? Pronto. Analisa-se. Joga o valor de T que você calcula. De novo, ó, 95% dividido por 2 vai dar quanto? 47,5. Joga lá na tabela da reduzida. Tá bom? Aqui, o que ele fez, ó, só para deixar claro, o que ele está fazendo aqui, ó, é aquela de T de student. Tá? Não precisa, pode usar a tabela normal. Tá? Não precisa usar de T student. Tá bom? E aí ele vai dando exemplos, você vai olhando, tudo isso aqui você já fez. Tá? De novo, ó, no outro exemplo, T de student de novo. Tá certo? Beleza. Na outra, que aí sim eu ia começar a falar dos testes de hipótese. Tá? Vamos lá. Que são dos testes de hipótese aqui, ó. Pegar o primeiro exemplo. Tá? Perdoe, passei demais. Ele pegou o seguinte, ó. De uma população normal com variância, ó, variância, não é desvio padrão, variância é 36. Toma-se uma amostra casual do tamanho 16, ou seja, você pegou 16 análises. Obtendo-se uma média de 43. Ao nível de significância de 10%, testar aqui. Eu quero a minha hipótese que a média vai ser de 45. Ou então, fora disso. A primeira hipótese é que ela dá 45 em cima. A outra é que é diferente de 45, ou seja, tem um intervalozinho aí. O que é que você vai fazer? Vai só anotar os dados. Quem é o Mi que ele vai dar. E esse Mi, ele dá o quê? Como sendo a média. Ó, existe a diferença entre a média das amostras. X é a média das amostras. E Mi é a média padrão que ele está tomando. Tá? Quando ele tomar média, sem ser de uma amostra, você já está tomando esse 40, o valor que ele está definindo aqui. Ó. Aqui no caso 45. Tá? Significância você já tem 10%, ou seja, você quer achar um intervalo com 90% de confiança. Número de elementos, 16. Tá? A média da população, 43. O que é que ele tem ainda? Variância, que é de 36. Tá certo? A variância de 36. Se a variância é 36, o desvio padrão é a raiz quadrada dela. Dá 6. Tá? Se isso aí dá 6, beleza. Só vou pegar e jogar lá nas contas para fazê-las. Sendo assim, ó, jogando nas contas, desvio padrão da média, tá aqui, aquele que a gente já fez. Vou calcular o meu valor de Z aqui, ó. Então você tem, ó, a média da população menos a média que ele está considerando, ó, tá aqui, 45. Tá? Ele dá lá no contexto. Vocês vão ver quando eu pegar lá a aula diferente da nossa, vocês vão ver que ele dá lá definido. E o desvio padrão da média está aqui, ó. Quando ele fez esse cálculo, o Z que ele calculou foi de menos 1,33. Tá? Esse é o valor de Z que você vai colocar na escrita. Aqui dentro. Esse valor de Z é diferente do Z que a gente calculou antes. Que é o valor de Z em cima de quem? Do nível de significância. Ou do nível de confiança. Tá bom? Sendo assim, ó, a minha confiança tem que ser de 90%. Quem é o valor de Z, cujo o resultado de significância dá em torno de 90%. Aí 90% você dividir por 2 dá o quê? 45. Qual é o valor de Z? Que o resultado dá 45%. Se você olhar lá na tabela, 45% tá aqui, ó, 1,65. Pode olhar, 1,0123.
2, 3, 4, 5. Ele vai usar 1,64. É o valor de Z, tá? Que dá o quê? 45% de confiança. Veja a diferença. Oh, perdoe. Veja a diferença, pessoal. Você tem o valor de Z que você calculou com a média que ele deu, tá? E o valor de Z que você calculou usando a significância. Tá certo? O valor de Z deu quanto? 1,64. O que é que isso quer dizer, professor? Por que esse valor de Z deu 1,64 e esse valor de Z que a gente calculou, que é menos 1,33? É o seguinte, esse Z que vem da significância é o que a gente vai colocar no nosso gráfico. Com 90% de confiança, o valor de Z ficou entre menos 1,64 e 1,64. Com o valor que foi dado, tá, de 45, ó, na média, tá, na média padrão dele, não é a média da população, é a média padrão. É a mesma coisa quando você pegar um rótulo, você pega um rótulo de qualquer produto, diz lá, por exemplo, alguma coisa que você vai comer, quantidade de proteínas, 45 miligramas por não sei quantos. Aquilo ali é uma média padrão de toda análise que ele for. Pode ser que naquela manteiga ali, seja maior ou menor. Certo? Naquela manteiga, é essa população de 43. E de todas as análises, de tudo que os caras já fizeram, a média geral é de 45. Certo? Então veja a diferença entre a média da população e uma média padrão. Certo? A média de um carro, certo, nas estradas é de 100 km. Mas quando o guarda está analisando os carros que estão passando naquele momento, ele está analisando outra média. Tá? Então tem que ter cuidado aqui. Então, qual é a diferença entre o Z que a gente calculou e esse Z da significância? O valor do Z da significância é um valor de Z padrão, o que determina os valores de extremo que você pode atingir. O valor de Z calculado significa o cálculo dentro da sua população. E aí o que foi que aconteceu? No valor de Z calculado deu menos 1,63. E no valor de Z da significância deu 1,64. Significa, ó, 1,64. Está aqui, ó. É o valor padrão de Z, mas o que você calculou foi menos 1,33, ó. Não é maior do que menos 1,64? Se ele é maior, ele vai estar aqui dentro, ó. Qualquer valor que for maior do que menos 1,64 e menor do que 1,64 vai estar dentro do intervalo que ele chama de confiança. Ou seja, tá? Aquele que é pronto, RNR. Tá? Que é o quê? Região. Vamos pegar aqui bem direitinho para não ficar falando duas coisas, tá? Ó, o RNR está aqui, ó. Região de não rejeição. Significa que o valor que está ali dentro você vai considerar. É um valor considerável. Tá? E aquele RC que aparece no gráfico, tá? Esse RC é região crítica ou região de rejeição. Significa que o valor que cair ali dentro, você não vai poder considerar. Significa que ele ali vai estar cometendo um ato falho. Que ele está dentro de um intervalo que não pode ser considerado. Tá bom? Nesses gráficos, pessoal, do teste de hipótese, ele vai se repetir. Tá? Isso aqui, ó, é o que está sendo descrito aqui. Ó. O Z-Calc, tá vendo? Está dentro da região de não rejeição. Tá? Porque tem livro que coloca região de confiança, tá? Ou região de aceite. Depende do livro, do contexto. O problema é que tem região de confiança é RC, que aqui para a gente o RC já é região crítica. Então tem que ter cuidado. Tá bom? Tudo que eu estou fazendo aqui é isso. Ou seja, ó, numa população que ele está lá dando uma média, significa que para você confiar num valor,
tá? Ele tem que variar entre 42,54 a 47,46. Um valor que tiver aí dentro é beleza, tá? O que tiver fora desse intervalo não vale. Quer um exemplo simples disso? Eu não sei se qualquer um de vocês pratica algum esporte, tá? Ou se já praticou um esporte num sentido atlético mesmo, de competição, essas coisas. Às vezes você pode. E aí vamos pegar o esporte mais simples que eu posso citar aqui. Esporte de artes marciais, tá? Judô, boxe, tem a categoria pena, tem a categoria médio, pesado. É isso. Ó. Se o seu peso estiver entre esse e esse quilo, você é da categoria médio. Se o seu peso estiver entre esse e esse, pesado. Se o seu peso for menor do que isso, você não pode ser pesado. Você pesa menos do que deve. Você não é da categoria média. Seu peso é menor do que isso aqui. O seu peso é maior do que isso. Você não pode. É isso. São essas regiões de confiança. Tá? Eu garanto a você que essa minha estrutura aguenta pelo menos 45 toneladas. Aguenta? Aguenta. Quando fez lá, rapaz, realmente, ó, ela tá dentro do padrão ali, ó. Uma estrutura feita do jeito que ele disse ali, aguenta entre 42 e 47 toneladas. Então, ó, pode botar. Rapaz, o negócio não tá muito bom não, viu? A estrutura que você fez não aguenta o peso não, ó. Diz que ela aguenta menos de 42 toneladas, que é essa região crítica. Tá certo? Ou seja, a região que você não aceita os dados. Ou, realmente, a coluna que você fez aguenta o peso. Porque aguenta 47 toneladas. Mas o problema é que tu gastou demais, ó. Tá gastando muito. Então não vou considerar isso que você está fazendo. Entendeu? Leitura de dados é isso. Está dentro de uma região que você confia, que você aceita. Está dentro de uma região que você não confia e não aceita. É isso. Quando ele pega um exemplo à esquerda, por exemplo, ó, eu não vou fazer. Mas é o seguinte, ó, todo medicamento, qualquer coisa que você vai comprar, ele tem um padrão. Seu corpo, quantidade, por exemplo, se você está com enxaqueca, tá lá na bula do remédio. Tomar até tantos comprimidos por dia. Porque além daquilo, ele já começa a lhe causar mal. Ou seja, até. Significa que naquele remédio que você vai tomar, a substância que você pode tomar tem que ser menor do que aquilo. Então aí você tem duas hipóteses. Ou até aquele elemento, ou menor do que ele. Se você está pegando menor, você está pegando o quê? À esquerda. Que é o quê? Teste de hipótese à esquerda. Se é maior, teste de hipótese à direita. Professor, mas isso aí é só nesses casos dessas contas. Não. Você quer outro exemplo? Qualquer um aqui que fizer exame, abre o teu exame aí para você ver. Tem intervalo de confiança. Tem que ter de tantas a tantas amostras. Tem que ter disso aqui até isso. Tem que ter isso e isso. Pronto, é isso. Perdoe, foi muito isso numa frase só. Tá? Mas eu acho que vocês entenderam a hipótese. Porque, por exemplo, aqui, ó, uma fábrica anuncia um índice de nicotina dos cigarros de uma marca apresentado abaixo. Abaixo, ele está dizendo que a quantidade de nicotina no cigarro dele foi menor do que 26 miligramas por cigarro. Aí, quando um laboratório analisou lá, certo? Ele encontrou, em cada cigarro que ele analisou, na carteira, ele encontrou isso aqui, ó. 26, 24, 23, 22, 28, 25, 27, 26, 28, 24. Tá? Sabe-se que o índice de nicotina dos cigarros dessa marca se distribui normalmente com variância de 5,36 miligramas ao quadrado. Tá? Pode-se afirmar que o fabricante, ó, que a afirmação do fabricante está a nível de 5%? Você vai dizer, ó, então, você pode confiar no que o fabricante está falando, levando-se em consideração que ele está dizendo que o erro aí, ó, o nível de significância, ou seja, o nível de erro dele é menor do que 5%? E aí a gente vai pegar todas essas informações e colocar. Aqui então,
A nicotina, ele diz que é menos de 26, ou seja, a primeira hipótese é que você tenha 26 miligramas, a segunda hipótese que você vai ter é o quê? Menor do que 26. Então, 26 é a média padrão. 26 é a média padrão. Tem que ser isso. Tá? A variância está aqui, 5,36. Ele deu no contexto. A significância, ou seja, o erro máximo que ele vai poder ter, 5%. Tá? 5%, de novo, você tem o quê? Um valor de Z para calcular. Tá? Ou seja, o valor é de 95%. 95% dividido por 2, 47,5. Olha lá no valor de Z em 47,5. O quanto você acha? Tá? Então, sabendo que a amostra, agora eu vou pegar. Ó, existe a média padrão de 26 miligramas. Qual foi a média de nicotina nos cigarros? Você calculou. Pei, ó. Foram 10 amostras que você analisou. A média delas foi 25,3. Qual é o valor de Z aí? Eu vou só jogar na conta. A média menos a média padrão dividido pelo desvio padrão da média. É o quê? Raiz quadrada da variância dividido por 10, que é o número de amostras que você analisou. Deu 0,73. Aqui, então, você calculou o seguinte, ó, que o Z foi de menos 0,959. Tá bom? Agora vamos olhar na tabela. Ó. Como é variância à direita, ou seja, você tem que ter uma confiança maior do que 5%. Qual é o valor, tá bom? Lá na tabela agora, ó, na tabela, o teu Z vai de menos infinito até chegar a 5%. Em 5% na tabela. Ó. Perdoe. Vamos lá. Agora eu vou mudar a tabela, porque é de menos infinito, tá? Até eu chegar onde? Em 5%. Aqui é 50, ó. O zero é 50. Maior do que ele, tá? Até chegar aqui, ó. Ele está pegando do zero para frente, tá bom, pessoal? A gente pode pegar, então, ó, 95% e tirar os 5% daqui, ó. Finalzinho. Então, se fosse 95%, ou quem quiser aqui, ó, 5%. Olha, vai dar 1,64. Pode pegar aqui na tabela. 95% aqui, ó. 1,64. Tá vendo? Ó? 95% de certeza? Eu tiro os 5. É a mesma coisa. 1,64 na tabela. Nessa primeira aqui, ó, como é maior, tá bom? Como é maior aqui, o que é que você analisa? De menos infinito até Z. Se for entre 0 e Z, é a segunda amostra. Tá? Mas para não ficar, vocês ficarem, professor, 2 tabelas, não sei o quê. Se eu colocar na prova, eu vou colocar só uma delas. Tá bom? Para ninguém ficar chorando. Eu não quero receber a prova com lágrimas. Eu gosto da prova sequinha. Tá bom? Então vamos voltar para lá. %. Veja que o Z que você calculou foi menos 0,959. O Z calculado com a média padrão que ele deu foi de menos 0,959, que é maior do que menos 1,64. Se ele é maior, está dentro do intervalo que você considera de 95%. Se ele está ali dentro, então é uma hipótese que o fabricante está correto. Tá? É aceitável o que ele está afirmando. Tá bom? Sendo assim, ó, a probabilidade de você ter, ó, pelo menos mais de 24% ó, de nicotina é de 95%. E a probabilidade de você ter menos de 24,8%, tá, de nicotina é de 5%.
Portanto, ó, como você tem esse valor aqui, concluímos que ó, você não rejeita a hipótese. Não rejeitar, pessoal, não significa aceitar. A princípio você não rejeita. Mas você pode conduzir outros estudos para ver se aquilo ali bate. Tá bom? Vamos pegar uma apostila fora da que a gente tem. Tá? Também de novo. Eu passo essa daqui para vocês que eu não sei qual é. Tá? Qual curso ou universidade eu peguei. Só abri, botei ligeirinho e pronto. Ele dá no primeiro exemplo aí. Ó. A cervejaria Bebê Bier. Tá? Falando em cervejaria, aproveitem, porque parece que o negócio vai dar ruim. Tá bom? Quem leu notícia econômica ultimamente, parece que o pessoal não sabe mais fazer conta, não. Tá? As empresas de consultoria estão com um problema miserável. Mas vamos lá. Então a cervejaria Bebê Bier vende cervejas em embalagem cujo rótulo indica um conteúdo de 600 ml. Ou seja, 600 ml é o nosso padrão. É o padrão disso aí. A garrafa é feita para 600 ml. Se vai ter mais, menos, não sei. O padrão é esse. E aí o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, tá? Seleciona aleatoriamente 50 garrafas. Ou seja, o número de amostras que ele pegou aí foram de 50. Tá? 50 garrafas de cerveja produzidas pela companhia. Aí mede seu conteúdo e obtém-se uma média amostral. Ó, aí a média da amostra. Tá? A primeira é a média padrão, 600 ml. Segunda, a média amostral, 596,25 ml. Com um desvio padrão de 14,06 ml. Tá bom? Significa que você pode ter mais cerveja ou menos cerveja. Tá? Mas a média é de 596. Com um nível de significância de 0,01, ou seja, ele quer aí um nível de erro de 1%. Tá? 1%. Teste a hipótese de que a cervejaria está enganando seus consumidores. Tá? Vamos lá analisar se ela estaria enganando ou não. Quando você vai descrever tudo, a hipótese é ou você tem 600 ml ou não tem. Então tá aqui a primeira hipótese. Ou você tem isso ou você não tem. Ou seja, você vai analisar de dois lados distintos no intervalo. Segundo ponto que você tem no seu contexto. Tá? Eu já estou resumindo aqui. Ele pega, pessoal, e aí, detalhe, tem alguns livros, como é o caso desse aqui agora que eu estou vendo, o número de amostras coletadas é maior do que 30. Tá? Porque para você lembrar, se o número de amostras for maior do que 30 e menor do que 30, aquela ideia de T de student. Tá bom? Então, como a amostra escolhida é grande, o teorema central dos limites nos diz que a distribuição amostral é aproximadamente normal. Tá? Depois vocês olhem lá na construção, mas esquece isso por um instante. Isso aqui eu não vou fazer de relevância. Tá bom? Como é que eu calculo o desvio padrão? Eu tenho a média. Ó. O que é que eu preciso na minha conta ainda? Porque eu tenho 2Z a calcular. Um Z calculado a partir da significância e o segundo Z calculado a partir da média padrão. Mas para isso, eu tenho a média padrão, o desvio padrão da média, que é aquele 14,06 dividido por raiz quadrada, tá bom? De 50, que foi o número de amostras que a gente coletou, deu 1,99. Então, qual é o Z calculado usando-se média das amostras, média padrão e desvio padrão da amostra? Está aqui, 596,25 menos 600 dividido por 1,99. Deu menos 1,88. Esse aí é o valor de Z. Tá bom? Esse é o valor de Z. Beleza. Qual é o valor de Z calculado, tá bom? De significância. Tá? Eu vou mudar aqui um pouco o final do contexto, depois eu mostro que dá a mesma coisa do que eu quero falar. Tá? Vou mostrar lá no gráfico.
aqui o que você teria? Ó, tanto a direita quanto a esquerda, aqui ao centro você teria 99% de confiabilidade. 99. Então o Z aqui, ó, para cá, tá? 99 dividido por 2 dá 49,5. Quem é o valor de Z que está entre 0 e 49,5? A gente vai lá na tabela. Entre 0, quem é o Z? Entre 0 e 49,5. 49,5 vai dar 2,57. Tá? Tanto faz, 2,57, 2,58. Beleza? Então você tem, ó, aqui, tá? Vou lá para o gráfico. Ó, o Z, eu vou reescrever esse Z que tá lá, tá bom? Vamos lá. Não sei se o povo já dormiu, se correu. Eu só tô vendo diminuindo aqui na tela. Agora. Tá? Vou pegar aqui, ó. Espera aí, que eu tava fazendo uma coisa, vocês vão ver no vídeo, porque eu não compartilhei com vocês. Que coisa feia, professor. Compartilhe. Aqui, ó. Então vocês vão ter aqui, ó, no gráfico, ó. Vou botar aqui o gráfico. Tá? Então você tem isso aqui, ele está dentro do intervalo. Tá? A significância de 1%, ou seja, o erro. Então, se é 1% aqui fora, é 0,5% para cá e para lá. Ou seja, a chance tem que ser só de 5% de você ter um volume menor ou maior de cerveja. Tá bom? E 99% de estar dentro daquele padrão. Tá? 99% de certeza de estar dentro do padrão. O que foi que aconteceu? O Z que a gente calculou, tá? Foi 2,57. Então, o Z de alfa, tá certo? Ou quem achar melhor, tá? De alfa dividido por 2, que é a significância dividido por 2 que a gente achou, foi de 2,57. Sendo assim, você teria, ó, menos 2,57 para cá e 2,57 para cá. E você calculou um Z com desvio padrão, tá? Usando o padrão, que é o Z calculado. Esse Z calculado usa a média da população, a média padrão e o desvio padrão da média. Foi menos 1,88. Menos 1,88, se você for analisar, ele está direito. Ó. Então está aqui, ó, menos 1,88. Sendo assim, se você for verificar, considere-se então que ele está dentro de uma região de confiança. Tá bom? Significa que ele está dentro da região de confiança. Tá certo? O ponto é esse. O ponto é esse. Se ele está dentro de uma região de confiança, então você pode considerar. Tá certo? Se você for analisar assim, professor, mas como é que ele chegou que a cerveja tinha de tanto a tanto? Só lembrar. Você tem, ó, o valor da média. E você também tem o valor de Z, ó. Z de alfa vezes. Para você saber o quanto a cerveja varia, você pega ela daqui
até aqui, ó. Z alfa vezes. Entendeu? Você vai pegar isso aí. Pronto. Achou o Z. Esse desvio aqui já você calcula também. E essa média da população aqui, você achou lá. Tá? Então você sabe exatamente de quanto a quanto a tua cerveja vai variar. Voltando para lá. Certo? Voltando. Ó. Você vai ter isso aqui, ó. Utilizando a tabela de distribuição normal padrão, o valor de Z que você achou. Tá? Você vai ter aqui, ó, essa relação. Então significa que ele teria, ó, uma probabilidade de 6%, ó, tá? De estar fora. Você diz assim, ó, o valor de P é maior do que 0,1, não se pode rejeitar a hipótese. Tá certo? Não se pode, que foi aquilo que a gente determinou. Só que aqui ele escreve de outra maneira. Tá bom? Aqui ele descreve de outra maneira. A média que ele está usando lá, da padrão, é aquele 600 ml. Então, 600 menos aquele valor de Z vezes o desvio, para lá e para cá. Tá bom? O que se deve fazer aí, no caso, é analisar de novo. Tá? Então, não se pode rejeitar a hipótese o quê? Nula. De que aquilo ali, no caso, não aconteceu. Beleza? Deixa eu voltar para vocês, porque eu acho que ou dormiram ou correram. Tá? Vamos lá. E fazer voltá-los para mim. Bom que aparentemente vai ficar muito massa na gravação de vocês. É uma paradinha coçando o sovaco. Mas vai ser muito massa eu não cortar isso. Tá? Mas todo mundo coça o sovaco, pelo amor de Deus. Certo? Ó, pessoal. Então, veja, a prova tá fácil. Não tem... É sério. É sério. Quem acha que isso aí tá difícil? Daqui dos 5 remanescentes. Tá? Se alguém quiser escrever ou qualquer coisa assim, me diga, sério. Quem acha que isso aí tá difícil? Tendo que decorar só um intervalo e fazer 3 contas. Seja para intervalo de confiança, seja para teste de hipótese. Quem acha que está difícil? Maria, eu tô até com medo agora. Tô com medo. Mas daqui para lá tem tempo. Eu vou pegar essa gravação, disponibilizar. Pegar essas listas que eu peguei na internet, disponibilizar para vocês. Vocês ainda têm o final de semana para fazer essas contas bem ligeirinha. Tá bom? Para segunda-feira. Beleza? Já que eu perguntei, ninguém teve nada a dizer. Então aquele detalhe. Se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é... Fui!